do Pet Continental através do nosso perfil oficial do Instagram da Dogs Pet Shop Serrinha, né? Basta ir lá e participar. Temos sempre um sorteiozinho, né? Quem já nos acompanha há um tempo sabe que hoje não vai ter, viu, gente? A gente vai. Eu tinha comentado na quarta-feira agora que a gente talvez fizesse essa nova dinâmica de falar uma pauta, né, do dia, que todo mundo já conhece a nossa dinâmica aqui, como é aquela questão da pauta do dia, e que a gente estaria sempre sorteando uma temática de acordo com aquela pauta. Vamos supor, a gente vai falar sobre TVT, que a gente já falou algumas vezes aqui, a gente vai voltar a falar, porque é um assunto interessante, é um assunto que acomete muitos pets no nosso município, e é sempre interessante a gente estar realertando os tutores. Então, quando a gente falar sobre TVT, vamos sortear, de repente, sortear um banho, uma tosa, alguma outra coisa. Nós vamos sortear para o petzinho ou para o nosso tutor um tratamento, vamos supor, para o TVT, né? Que a gente já vai diagnosticar, a gente vai fazer um tratamento. Quando a gente fala de vacinas ou outras coisas que quem protege com a vacina, a gente pode sortear um esquema vacinal, um protocolo vacinal para o pet e para o tutor. E isso vai ajudar muito nossos ouvintes, né, nossos tutores aí, e dar qualidade de vida para os nossos pets. Então a gente vai tentar fazer essa dinâmica a partir da semana que vem. A gente imaginou fazer isso agora na sexta-feira, mas eu achei interessante a gente tocar um outro assunto, já eu falo, e semana que vem a gente começar essa nova dinâmica de estar sorteando um kit de vacina, um protocolo de vacina, quando a gente falar sobre alguns assuntos relacionados à vacina. Quando a gente falar de TVT, a gente sortear um tratamento. Ah, mas o meu petzinho não tem a doença, Cássio. Vamos fazer só... como eu não vou participar do sorteio porque meu pet não tem a doença. Para que eu vou participar? Bom, você pode participar, colabora com o programa, Você pode pegar esse sorteio que você ganhou e ofertar, de repente, para um grupo de proteção, que tem vários. Ou você pode, naquele momento, fazer aquela boa ação. Eu vou pegar um pet de rua que está com TVT, eu vou proporcionar o tratamento junto com o programa Mundo Pet Continental, que eu fui sorteado lá. Está entendendo como é a dinâmica do processo, que eu acho super interessante, e de repente a gente pode estar fazendo essa dinâmica, cada um fazendo sua parte, o programa fazendo a parte dele, você de repente aí se animando em pegar um pet de rua para tratar de TVT. Já pensou você se envolver nessa problemática social, que não é minha, não é sua, é de toda a sociedade? Então acho que é interessante a gente reavaliar essas situações, e o programa está aqui para tentar contribuir com essa situação. Vamos sortear, você ganha, você promove, você pega o pet shop lá, o Dogs Pet Shop, faz o processo de tratamento. Então acho que todo mundo participando, a gente com certeza vai garimpar coisas boas, tá? Deixa eu ver o que mais. Falar de Calazar. Falando em Calazar, a gente já tocou nesse assunto essa semana, mas no dia que a gente tocou esse assunto, a gente estava com problema na internet aqui. A gente não conseguiu colocar a nossa live de forma adequada. E aí muitos dos nossos ouvintes, o pessoal que acompanha principalmente a gente na nossa live, no Instagram, e que tem o nosso contato, nos pediu que a gente refalasse sobre esse assunto, porque é uma zoonose, né? Tem situações que nós tivemos casos de humanos no nosso município, não só aqui em Serrinha. Não é uma problemática de Serrinha, entenda. É uma problemática do país como por um todo. É uma zoonose, é uma doença transmitida por mosquito, e pererê. Tem vários aspectos que a gente já tocou nesse assunto aqui. Muita controvérsia, muita discussão, muitos pontos de vista, às vezes um pouco diferentes em relação a tratamento, o que fazer, eutanasiar o cão, ou tratá-lo, vaciná-lo, ou deixar ele vir à míngua para depois eutanasiar. Então a gente tocou nesse assunto. No dia a gente teve um problema na internet aqui, a gente não fez uma live, eu também nem postei ela no nosso canal do YouTube, que quem já sabe, acompanha nosso canal no YouTube, sabe que a gente retransmite. Nós pegamos o nosso vídeo da nossa live, botamos um cardzinho bonitinho, nós editamos algumas coisinhas se for o caso, nós botamos um texto informativo daquilo que a gente está falando, e aí nesse dia a gente não postou porque não ficou legal, então a gente vai refazê-la novamente. Pensei em fazer hoje, mas vamos deixar para a semana que vem, e a gente faz essa coisa dessa dinâmica aí, de repente a gente sorteia um tratamento para Calazar. O tratamento não existe tratamento, tem tratamento, aliás, né? A gente vai sortear um kit para diagnóstico. Se você mas o meu pet não tem
Calazar, Cássio, não tenho, meu pet é bonito, tá saudável, tá mesmo, mas você pode participar do sorteio e de repente você ganhar esse kit e você ofertar para um amigo, um conhecido, um grupo de proteção ou até um animal de rua que você tenha ele lá na porta da sua casa. Às vezes tem animal de rua que passa lá na sua casa, e a gente fazer essa dinâmica de pegar esse pet e efetivamente fazer a sorologia dele para ver se ele está positivo ou não, né? Então acho que fica super dinâmico, fica interessante, é bom para todo mundo, acho que todo mundo sai ganhando com isso aí. O programa que consegue fazer essa oferta, o tutor que vai ter essa oportunidade de ter esse tratamento ou esse diagnóstico de forma segura, e você que às vezes não tenha esse pet com essa problemática, mas pode estar proporcionando a um grupo de proteção, ou ceder esse kit para um grupo de proteção, ou você mesmo ir lá e pegar um petzinho desse. Cássio, vamos aqui, eu ganhei esse teste de Calazar aqui, aquele cãozinho passa sempre lá na minha porta às 6 da tarde, nós vamos pegar esse petzinho para fazer, bora, pronto, cai. Tá vendo como é legal? Então é interessante a gente trabalhar dessa forma. A ideia do programa, quando foi montado, foi esse, de contribuir com a sociedade de alguma forma, né, para que todos saiam ganhando, seja não só o pet, o tutor, a sociedade como por um todo, né? A dinâmica do programa é essa, tá, gente? A gente não está aqui para fazer, de repente, maravilhismo. A gente vê que eu sou profissional veterinário, tenho uma certa experiência, nós temos essa disponibilidade de horário, nós temos um programa aqui na Rádio Continental, que é uma rádio que tem uma audiência espetacular. Nós temos um horário aqui muito conveniente. Nós temos um programa que é apresentado às segundas, quartas e sextas-feiras, né, da semana, nesse horário das 5 às 6 da tarde. E com certeza a gente atinge muitas pessoas. E na nossa live, a gente às vezes não tem uma participação momentânea de muita gente, mas com certeza muitas pessoas pegam a nossa live e sempre vai dar uma curiadazinha, né? Vai dar uma olhadazinha e sempre está tirando aquelas dúvidas que porventura surgem no decorrer do dia a dia, né? Tá lá, tá o cardzinho, você vai ver, falando sobre Calazar, eu quero saber alguma coisa sobre vou ver o que Cássio falou. Aí vai lá dar uma olhadinha, pega um pedaço, pega outro e pega o Josman, qual foi o caso? Você tá com falta de ar? Olha lá o Covid, viu? Josman chegou aqui com falta de ar. Quem conhece a Continental não sabe como é aquela escada ali. Aquela escada ali, o cara subir num pique só. Eu subi essa escada, né, meio atrasado pro programa, e dei aquele piquezinho, né? Quando eu cheguei aqui em cima, eu falei, vixe, Maria, deu aquela faltinha de ar rápida, né? Eu falei, será que eu tô de Covid? Porque tudo hoje em dia, falta de ar, o cara já pensa logo em Covid, né? Mas não tem nada a ver. Foi um piquezinho na escadazinha, um pouco mais íngreme, como diz o outro. Um pouco mais, não é a escada do Senhor do Bonfim, não, mas a escadazinha tá bem legal, como diz o outro. Que bom. Bom, deixa eu ver aqui minhas anotações, porque eu gosto de anotar, às vezes, alguma coisa. A gente bota uma pautazinha pra gente não se perder muito. Às vezes é muito assunto na cabeça da gente. Dia de sexta-feira, como diz nosso amigo Sival Anjos, é dia de bavariar, e a gente às vezes se passa de algumas coisas, tá bom? Mas eu anotei aqui algumas coisas que eu queria falar de abertura do programa, né? Bom, nós já falamos muito daquelas feirinhas que são feitas de adoção. Já tinha comentado aqui durante a semana passada, na verdade, foi aquela feirinha que foi feita com a doação de mudas, que eu acho que foi espetacular. Eu acho que dinamizou bastante a feira do grupo de proteção. Falei com vocês também que a gente teve com o nosso amigo Thales no grupo Vidas para fazer a vacina dos pichanozinhos, né? Não todos, que não tinha condições financeiras e operacionais no momento de fazer a vacina para todos os pichanozinhos, mas nós fomos fazer a segunda dose de alguns pichanos lá, para proteger contra algumas doenças, principalmente a rinotraqueite, que é muito comum nos pichanos nessa época do inverno, agora que está entrando, mais comum ainda, e é uma doença muito séria, dissemina com uma facilidade muito grande, e a vacina é a ferramenta. A gente fala muito hoje em vacina, né? Tá aí a briga aí nas CPIs da vida, né? Vacina já, vacina não sei o quê, brigando para lá, todo mundo ali atrás de algum interesse pessoal, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas no meu ponto de vista, alguém atrás de algum interesse pessoal. E aí fica aquela briga, vacina, não sei o quê, máscara, tira a máscara, bota a máscara, vacina para lá, vacina para cá. Mas a vacina é realmente a ferramenta mais adequada para proteção, seja nós seres humanos, ou seja lá os nossos pets, ou seja lá
nossos animais de produção. Eu não canso de falar e tentar ver nosso amigo Patrick, Dr. Patrick, um profissional de excelência, com qualificação nessa área de animais de produção, de excelência também. Ele está dando assistência a essa granja de ovos caipira aqui em Serrinha, se o nome aqui, me perdoe, passou aqui na memória. Mas ele assim, é um profissional de alto gabarito, de qualificação profissional. Então eu estou vendo com ele, vou pegar ele amarrado no pé para ele vir aqui, para a gente tirar pelo menos 1 ou 2 programas para a gente falar sobre essas questões de animais de produção do homem do campo, que eu estou devendo isso para vocês, e logo que for possível a gente vai estar trazendo essa dinâmica para enriquecer cada vez mais o nosso programa, tá bom? Vocês que estão entrando na nossa live, fiquem à vontade. Aqui é o programa Mundo Pet Continental, de segundas, quartas e sextas-feiras, nesse horário das 5 às 6 da tarde, aqui na Continental AM 1330, e também retransmitida através do nosso perfil do Instagram, a Dogs Pet Shop Serrinha, tá? Como a gente já falou, a gente sempre faz um mimozinho. Hoje não vai ter, aliás, o sorteio de quarta-feira ainda está rolando. A gente sempre deixa correr um pouquinho mais para que mais pessoas possam ver, às vezes, o perfil. Tá valendo ainda a foto promocional de quarta-feira do nosso. Quem quiser participar ainda pode. Eu vou deixar para tirar talvez amanhã mesmo. E é o sorteio de um banho na Dogs Pet Shop, seu petzinho. Já pensou ganhar um banhozinho no final de semana? E você pode participar ainda, é só chegar lá, clicar, curtir a foto, seguir o perfil oficial da Dogs Pet Shop, colocar o nomezinho do seu pet e botar a hashtag Mundo Pet Continental. Pronto, já está participando e já, provavelmente amanhã eu devo fazer sorteio e quem sabe você ganha. Falando em ganhar, hoje tivemos a presença de nossa amiga, eu me falho o nome dela, Maria, se eu não me engano o nome dela. Ela ganhou, ela já está com muita sorte, né? Já ganhou várias vezes no nosso programa. O banhozinho pro pet dela, um petzão grande, castanho, lindo, parece eu diria, parece um pouquinho com um labrador, assim, mas mais castanho, né? É um animal sem raça definida, mas muito bonito, peludo, graúdo. Foi lá fazer o banhozinho, é uma cadelinha, se eu não me engano. E aí saiu com um laçozinho rosinha lá do Dogs Pet Shop. Poxa, ficou show de bola, ela agradeceu muito. Mandou uma mensagem pessoal para mim, agradecendo a oportunidade e a qualidade do serviço foi feita, né? E aí a gente fica feliz em poder proporcionar, dentro do possível, esse tipo de situação, né? Às vezes ela, por algum motivo, podia não ter condições de estar trazendo o petzinho dela para um pet shop, fazer um serviço como esse, mas a gente sabe que todos eles merecem ser. A gente discutiu isso, aliás, essa semana, estética, utilidade ou necessidade. Nós já discutimos isso aqui infinitas vezes e vamos continuar discutindo, porque é sempre um assunto interessante. Então, de repente, é caro, né? Não é barato você fazer um banho no pet shop, né? Às vezes você paga 20, 30, 40 reais num banho, depende do tamanho do pet. O pet dela que é grande, talvez nessa faixa de até 40 reais. Então, não é todo mundo que tem 40 reais, assim, com uma certa facilidade, para poder proporcionar essa qualidade de vida, proporcionar esse bem-estar para o seu pet. E o programa Mundo Pet Continental está aí para isso, ofertou e ela ganhou esse banho pro petzinho dela. E ela está super feliz, tá? A porra da casa, do TBT já falei também. Bom, a gente sempre fala um pouquinho sobre a questão do Covid. A gente está vendo aí que a gente discutiu, aliás, nessa semana que a Sputnik V foi aprovada pela Anvisa. Está na expectativa de receber aqui na Bahia, que é o governador, ele acho que, se eu não me engano, fez uma pré-compra, né, se eu não me engano, dessa vacina, desde que estivesse aprovada pela Anvisa, e parece que foi aprovada. Com fé em Deus, nós já vamos sair desse perrengue. Com fé em Deus, né? A gente pode ter algum outro contratempo aí, que é tanta malandragem nesse meio, a gente pode ter algum contratempo, mas tudo indica que as coisas, os Estados Unidos já está aí com vacina, quase 500 milhões, né? 500 milhões de doses vão ser cedidas para países mais carentes, né? Que tem dificuldade em adquirir, que não é o nosso caso. Nós, graças a Deus, a gente tem um país que tem uma certa condição, mas tem país aí no fundo que não tem R$1 nem para comprar vacina. E se não tiver esses países um pouco mais privilegiados financeiramente, diria eu, para poder proporcionar isso, de repente ia ter todas essas mazelas que nós estamos vendo aqui no nosso país. Tá bom, gente?
Bom, já tinha falado dessa situação do ciclo de sorteios que a gente vai ter que estar casando com aquele assunto, vacina, TVT, Calazar, dentre outros. Essa questão, gente, eu vou começar a ver um pouquinho mais desses sorteios relacionados à avaliação clínica lá no nosso consultório. É super interessante. Hoje, eu vejo sempre quando traz um petzinho para nosso consultório, a gente vê essa dificuldade. Porque a gente não tem oportunidade, não teve oportunidade, né? Muitas pessoas não teve oportunidade, não tiveram tempo, oportunidade mesmo, diria eu, de pegar mais informações do seu pet, de como cuidar dele de forma adequada, como identificar um processo de doença, como avaliar a questão de vacina. Muita gente ainda desconhece as necessidades das vacinas, né? Nós tivemos pets internados essa semana aí de parvovirose, alertando mais uma vez uma incidência altíssima da parvovirose. Tivemos essa semana, nada a ver com parvovirose, mas tivemos um petzinho, um filhotinho, vomitando um verme, gente. Então, assim, é uma coisa básica. Claro que não foi desleixo da tutora, não, viu, gente? Foi um pet de um tipo de rua que você pegou. É muito comum essa situação, por isso que os pets de rua morrem. Filhotinho já pensou, não foi vacinado, não foi vermifugado, não alimenta nada, um estresse de rua, é maltratado muitas das vezes, né? Fica a lolé do clima, lá sol e chuva. São animais que têm essa vida um pouco mais dura. E esse petzinho, essa tutora nos trouxe, me parece que era um petzinho de tipo desses assim de rua, né? Que foi adquirido dessa forma, né? E super parasitado, anêmico, não vacinamos, tinha que recuperar, ficou lá uns dias, ainda está lá sendo acompanhado. Mas para você ter ideia, o petzinho vomitando verme. Então, uma simples parasitose intestinal que mata. Já tivemos algumas outras tutoras lá com pets parecidos que, infelizmente, fatalmente, não conseguimos reverter. Depende muito da gravidade de cada caso. Uma parasitose intestinal não é brincadeira quando ela tem uma intensidade um pouco mais elevada. Gente, vamos adiantar, já são 17h23, já falamos demais. Josman, vamos botar aí a nossa pauta do dia, a nossa vinheta da pauta do dia, para a gente já vir falando sobre esse assunto tão interessante. A pauta do dia. Os assuntos que serão destaques no Mundo Pet de hoje. Mundo Pet Continental. Você está ouvindo o programa Mundo Pet Continental. Apresentação, Dr. Cássio Fiuza. Opa, voltamos. Aqui é assim, VaptVupt, como diz nosso professor Raimundo. A gente não fica muito no trololó, a não ser quando começa o programa, né? A gente vai falar um pouquinho também tem direito, né? De falar um pouquinho, fofocar também um pouquinho, tá bom? Nossa pauta do dia hoje, gente, é uma pauta bem pertinente. Nós estamos no mês de junho, as festas juninas estão aí, o São João que não vai existir, mas queira ou não, ele vai estar presente. É uma tradição para o Nordeste. E a gente sabe que fogueiras, fogos, né, rojões. A fogueira está meio complicada esse ano, como o ano passado. Questão da fumaça, questões da pandemia. Eu nem sei oficialmente, Osmar, como é que ficou isso aí. Se existe uma determinação clara dos órgãos públicos de proibição de fogueira ou não. Eu não sei como é que vai ser esse ano ainda, não vi nenhuma notícia mais contundente a respeito dessa situação. Mas é um período que nós temos aí as festas juninas, que não vai ter, mas temos aí as fogueiras, a galera solta muitos fogos, aí é natural, é uma tradição da nossa região, do Nordeste. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem um tema muito interessante, né? O São João, fogos e pets, essa mistura explosiva, né? A nossa pauta do dia, essa mistura explosiva. Porque a gente sabe, muitas pessoas, aliás, já sabem, que nós temos alguns problemas relacionados a essa questão de fogos, não só na época do São João. Nós estamos falando aqui hoje um pouco mais focado nessa questão das festas juninas, São João, que não é um dia só como final de ano, virada de ano também temos essa tradição de soltar rojões, soltar fogos e pererê, queima de fogos nós chamamos, mas é um período meio que pontual às vezes, né? Dia 31 às 12 horas, são lá 15 minutos de fogos, e se cessa, né? Já no São João nós temos um mês festivo, junino, né? Junho, até o São João, e um pouco antes do São João, dia 24, São João, e alguns dias após, nós temos aí essa queima de fogos um pouco mais intensificada. Claro que a gente viu diminuir bastante isso no decorrer desses últimos anos,
não só por questões agora pela pandemia, né, questão dos fogos, fogueira, essas coisas, mas também por alguns momentos dessa conscientização um pouco maior, até do trabalho da própria promotoria, alertando dessa necessidade de se diminuir os fogos mesmo de final de ano lá no Rio, São Paulo, Salvador, capital, já se pensa muito e já se botou em prática de diminuir o estampido, né? o barulho. E as pessoas às vezes querem ver um pouco mais daquela luminosidade, né? daquele espetáculo visual. Então já se trabalha-se muito nessa relação de diminuir essa questão da zoada, do estampido, do barulho dos fogos, já se pensando muito nessa questão do bem-estar dos animais, principalmente animais de rua, que estão aí e a gente não tem como cuidá-los dele. Não é um animal tutoriado em casa, a gente vai falar sobre essa situação de como melhorar, amenizar essa problemática, mas o animal de rua não tem, né? Já pensou um animal lá na Avenida Paulista, em pleno dia 31 de dezembro, às 12h01, o pau comendo no centro, e aí vai acontecer com certeza algum tipo de fatalidade. Então a gente já vem trabalhando, a sociedade já vem trabalhando nesse sentido de diminuir essas questões. A gente tem que ponderar. A gente tem, eu sou da pessoa que penso assim, se estiver errado me corrija, mas eu penso que as coisas têm que ser ponderadas. A gente não pode abandonar uma tradição da noite para o dia porque alguém quer ou alguém não coisou. Tá. Vamos adequar. As festas juninas são tradicionais há milênios no nosso país e no Nordeste. Então ver questões de amenizar, adequar esse processo para que também os pets não sofram muito, principalmente os pets de rua. Então é questão de diálogo, questão estou dando um exemplo dos fogos de final de ano, que hoje eles estão menos barulhentos e mais bonitos. Então temos que ver a melhor técnica, a melhor situação para que os lados ganhem, né? Tanto nós, seres humanos, como os nossos pets que estão aí, os pets de rua, tá bom? Então a temática de hoje, a pauta do dia, nada mais é do que o São João, fogos e pets, essa mistura explosiva. Para começar a falar sobre isso, gente, a gente precisa entender um pouquinho da fisiologia do ouvido do pet, né? Principalmente o cão, o gato também, dentre outros animais, tá? A gente está falando aqui de pet, cão e gato, na maioria das vezes, mas isso se reflete a vários animais, seja um bovino, um caprino, né, um equino. Claro que a gente sempre traz a temática um pouco mais específica para os animais de pet, porque é o nosso dia a dia. Mas vamos falar de fisiologia. O pavilhão auricular dos pets, principalmente do cão, você observa que as orelhas geralmente ficam em pés, elas são rotativas, né? O felino também, elas rodam, para captar aquele barulho, aquela zoada, aquele som, porque o pet utiliza muito esse sistema sensorial para identificar uma caça, um predador. Então esse processo nos pets, ele é muito apurado. A audição do pet, se fala em 4 vezes mais apurada do que o ser humano. Para você ter ideia, no ser humano nós ouvimos, é um dado técnico, tá, gente? A audição do o ser humano consegue captar, né, as ondas, que chama hertz, né, entre 20 e 20 mil hertz, quer dizer, frequência sonora, né, do agudo ao grave, geralmente é mais ou menos por aí. Entre 20 e 20 mil hertz. O cão, ele consegue identificar ondas sonoras de 15 Hz, quer dizer, um pouco abaixo do humano, e até 40 mil Hz, quer dizer, o dobro da amplitude maior do humano. Então essa capacidade dos pets captarem sons, serem mais sensíveis a esses barulhos, ela é praticamente que o dobro, se fala em 4 vezes mais, né? Então essa problemática de zoadas nesse período junino, com o estampido de fogos, bombas, rojões, de todo aquele processo de fogos, ela realmente é uma problemática muito comum na nossa sociedade, e é uma problemática que a gente tem que tocar aqui hoje, porque é um mês junino, e a gente falando sobre isso aqui hoje, talvez a gente consiga melhorar essa qualidade, alguns procedimentos que podem ser utilizados e que possam amenizar um pouco mais esse sofrimento dos pets que estejam tanto na rua como nos pets que estão domiciliados, tá bom? E aí você podia me perguntar, poxa, Cássio, mas eu tenho um pet que o pet não sente nada. O pessoal, quando o Bahia ganha aí, eu sou Bahia, viu, gente?
Quando o Bahia ganha, lá o pessoal solta rojão e meu pet não está nem aí, eu acho que ele até gosta. Já tem outros pets que quando o Bahia ganha, soltam um rojão, ficam lá tremendo, salivando, correm para debaixo do sofá, da cama, aquelas coisas. E aí você, pô, mas por que uns se sentem e outros não? Geralmente, gente, isso está associado a aquele aprendizado. Todos eles são sensíveis, mas claro que você adequa, né? Aquele pet que foi, claro, mas se todos dois têm o ouvido que tem essa capacidade auditiva maior, não era para todos os dois sentirem? Com certeza os dois estão ouvindo naquela intensidade, mas um deles consegue, diria eu, lidar com essa situação melhor do que o outro. Mas sabe por que isso? Aquele pet que foi criado, né, jovem, que passou por esse período, pets criados em ambientes mais barulhentos, pet em ambientes mais barulhentos, que passaram, quando ele era novo, por esses ambientes. Vamos supor, o pet nasceu em junho, no início antes de junho um pouquinho, e ele passou por esse processo na sua crescimento, processos barulhentos, seja ele de final de ano, seja ele de São João, eles foram se adequando a ambientes um pouco mais barulhentos. Aqueles pets que vivem em ambientes mais barulhentos, né? Os pets que vivem às vezes na rua, tem muito trânsito, né? Carro buzinando, freando, gritando às pessoas, carro de som, de propaganda. Então esses pets realmente eles têm uma adequação um pouco melhor do que outros. Então por isso que você vê às vezes um pet que tem aquela problemática tão intensa de vir a óbito, né? E pets que de repente não sentem nada. Então estão relacionados muito, todos os dois sentem a problemática na mesma intensidade. Lembrando aqui, a fisiologia. Todos eles têm essa capacidade auditiva maior e todos eles dois vão ter essa problemática. Mas um deles, por ser criado, por ter tido a oportunidade de ser criado num ambiente mais barulhento, ou ter passado por esses processos juninos, vamos supor, logo no início da vida, foram se moldando, se adequando a essas situações e consecutivamente tem menos medo, menos traumas relacionados a esse processo, tá? Os sinais que assustam esses pets, né? Você vê que eles estão assustados com isso, né? Ansiedade, vômito, medo, convulsões, gente. Tem pets que têm convulsões. Taquicardia, aquele batimento cardíaco mais intenso. Ele fica ofegante, o coração fica... Se você pegar, você sente. Então, esses sinais demonstram que aquele pet está sensível àquele barulho de fogos, né? Você vai ver logo. É bem clássico isso. E aí a gente vem... numa situação de trauma, que a gente pode estar falando aqui, poxa, Cássio, e o que acontece aí se esse pet meu for mais sensível do que o da minha vizinha? O que não falta, gente, são processos de mutilação. Em alguns casos, os pets começam a se mutilar do medo, do trauma da zoada, do estresse gerado por isso. Eles se mutilam, eles arranham a parede querendo escapar daquele local. Eles chegam ao ponto, quando esse estupido é muito alto, gente, ou muito próximo do pet, né? E aí a gente alerta, porque essa capacidade auditiva é muito grande, há casos de ruptura do tímpano. Então, assim, nosso tímpano ele tem uma proteção maior, nós ouvimos menos do que o pet. Então, se você soltar uma bomba, daquelas bomba mesmo, daquelas caseiras boas, no pé do seu pet ali, provavelmente pode haver ruptura do tímpano, que é aquela membranazinha que tem lá no ouvido. Todo mundo sabe que tem um tímpano, né? Tem gente que já rompeu o tímpano aí, né? Em piscina e outras situações. Então, esse trauma pode acontecer com uma facilidade muito grande. Então, jamais solte um fogos, uma bomba, vamos dar um exemplo aqui, mais né, enfático, perto do seu pet, porque você pode ter não só os problemas relacionados a uma parada cardíaca, o seu pet pode ter seu pet pode ser um cardiopata, né? Problema cardíaco, né? Geralmente os animais mais idosos. E você soltar uma bomba dessa perto do seu pet, além dessa possibilidade de ruptura do tímpano, você pode provocar uma parada cardiorrespiratória, ele pode morrer. Como já se morreu muitos pets por causa disso. Aquele estresse momentâneo decorrente ao estupido desses fogos podem levar facilmente um pet a óbito, principalmente os pets mais idosos, que geralmente têm algum tipo de cardiopatia. Você lembra que eu falei aqui da taquicardia, aquele aumento da frequência cardíaca, muito comum nessa situação?
às vezes o pet fica tão estressado, tão nervoso decorrente a isso, tremendo, e chega um ponto dele vir e poder não vir a óbito. Tá bom, gente? Bom, já estava falando aqui, animais mais preocupantes com essa situação, né? A gente fala dos animais cardiopatas, tem pessoas que já sabem, meu pet é cardiopata, já levou um veterinário, ele já tinha arritmia, ele já tinha alguma outra deficiência cardíaca, até pela própria idade, e você já tem ideia de que aquele pet é cardiopata. Então, esses animais precisa-se ter um cuidado um pouco mais elaborado, já vou falar sobre isso, nessa situação, tá? Animais que tiveram doenças tipo a sinomose, que a gente já falou aqui, que são doenças que lesionam o sistema nervoso central e geralmente deixam algum tipo de sequela. Esses estupidos dos fogos, ela pode ser considerado um gatilho, que a gente chama, né? Que vai desencadear um processo de convulsão, um processo de epilepsia. Então, animais que tiveram uma sinomose, então são animais mais sensíveis a essa situação. Eles podem, esses estupidos dos fogos de artifício, de São João, principalmente que a gente está falando, pode ser o gatilho para desenvolver um quadro de convulsivo ou um ataque epilético, se for o caso, né? Já falei aqui também dos animais mais idosos, que geralmente são cardiopatas, também são animais que precisam ter uma atenção redobrada com essa situação dos fogos, tá bom? Bom, e aí agora, gente, vamos falar dos riscos aos pets decorrente à queima de fogos. Mas pode estourar o tímpano, a gente já falou sobre essas possibilidades de sequelas, né, decorrente a isso, os animais mais acometidos. E o que é que pode acontecer com o meu pet quando há isso aí? Bom, todo mundo já viu, todo mundo sabe, só está aqui realertando ou complementando o que muita gente já viu, às vezes, em casa. O animal fica muito agitado, né? Pular varandas, quem tem, às vezes, sacadas, às vezes tem bola no sobrado, tem uma varanda. É muito comum, já peguei pets que pularam da varanda, geralmente decorrente a um processo desse de estupido de algum fogo, geralmente, e podem pular, o estresse é tão grande que eles pulam. Então, já a gente vai falar sobre alguns procedimentos que você tem que fazer para evitar essas situações, tá bom? Então, ele pode pular de uma varanda, por exemplo, eles podem pular e passar naquelas situações de pessoas que têm, às vezes, a varanda com aquelas grades com espetozinhos, né? Já pensou? Nunca peguei, mas já vi situações de o pet nessa situação dos fogos, desesperado, querendo correr, querendo fugir e pular uma grade dessa com aqueles espetinhos e não conseguir pular e ficar enganchado. E aí você sabe como é, né? Uma situação que perfuração abdominal, exposição de víscera, e aí dificilmente você consegue salvar seu pet, a não ser que faça uma cirurgia de emergência, e nem sempre você vai conseguir salvar. Então são situações muito comuns quando há queima de fogos, e se o seu pet for um pouco mais sensível a essa situação, né? Outra situação muito comum, às vezes a pessoa deixa preso. Eu vou prender meu pet porque vão soltar fogos aqui em São João, vou botar ele na corrente, naquela coleira, na corrente. É muito comum acontecer o autoenforcamento. O animal começa a se debater, ele está preso, ele quer correr para algum lugar, ele quer se proteger, que o instinto dele é esse, se proteger daquele estúpido que ele não sabe o que é, que ele nunca viu às vezes, e acaba ele se enrolando na guia e acaba se enforcando nessa guia, às vezes aquelas guias de ferro. O pessoal às vezes prende, tem uma coleirazinha, aquela guia de ferro, e aí o animal, uma guia de ferro não parte, né? E às vezes o animal, nesse processo, acaba se auto-enforcando. Nunca peguei também essa situação ainda, mas com certeza já aconteceu aqui na nossa cidade. Eu só não tive conhecimento, mas com certeza já deve ter acontecido, né? Questão de fugas é muito comum. Aí está lá a porta aberta, começou a soltar fogos, bombinha, o vizinho ali soltou, aí o pet, some no mundo. Só aparece depois do São João, quando acaba São Pedro. E isso é muito comum acontecer, estou brincando aqui, mas é muito comum isso acontecer. Então você tem já a gente vai tocar nessa situação dos cuidados, já estou chegando lá, que a gente vai passar um vídeo aqui e a gente vai complementar nossas falas. Então se esconder atrás de um fogão e se queimar, às vezes o fogão você está assando alguma coisa que é época junina, você está assando, o pet vai para lá e se queima. Já peguei pets com queimaduras decorrente a isso. Então todas essas são situações que podem acontecer com o seu pet nesse período junino, e que você precisa estar atento, tá? Cuidados, agora vamos chegar nessa parte, finalizando aqui as nossas falas, que é o mais importante, os cuidados a serem tomados nesse período, né? Olha aí, a hora da canjica, como diz o outro, né? Bom,
tem um bocado de procedimento, a gente vai falar sobre alguns aqui, no vídeo vai falar algumas outras coisas, vai demonstrar algumas coisas e a gente complementa, tá? Mas, a princípio, existe uma infinidade de procedimentos. Primeiro, você, desde situações de você levar seu pet para um local adequado, se você tiver condições de tirar seu pet, vamos supor, na minha rua, na minha quadra, no meu condomínio, tem isso, tem um vizinho que toca fogos. Se você tirar ele daquele ambiente e levar para um outro que não tenha, ótimo, é a melhor solução. Não sendo possível, você pode fazer alguns procedimentos a nível de casa que vão minimizar essa situação. Desde a possibilidade de você botar ele num ambiente tranquilo, quer dizer, às vezes num quarto mais fechado, luzes apagadas, né, num local tranquilo, acolchoado, porque ele vai se debater em alguns momentos, ele vai correr, ele vai querer se esconder, ele vai querer subir em cima de uma penteadeira em alguns momentos. Então você tem que estar sempre alerta a essas situações que podem acontecer. Então, se você puder ter um local mais adequado para esse período, principalmente na noite do São João, que é um período, é uma noite que você vai ter uma intensidade maior, seria super interessante. Uma outra coisa que a gente sempre alerta aqui, e no vídeo vai falar muito, então, duas situações que podem ser utilizadas. Bom, antes de chegar nessa aí, eu vou te falar, você adequar seu pet. Nós estamos falando com antecedência antes do São João. Então, você adequar o seu pet para ele começar a se acostumar, entre aspas, com esses barulhos. Então, você começar a botar esses ruídos, um som mesmo, claro que num volume bem menos intenso, em casa, para que ele comece a se acostumar. Então, você passar para o seu pet esses ruídos de estupido de fogos, dessas situações juninas, claro que num volume menor, volume adequado, para que o seu pet comece a se acostumar com aquele barulho. Para quando ele ouvir esse barulho lá na noite de São João, ele de repente já tenha conhecimento um pouco maior, esteja um pouco mais já sensibilizado com essa situação e que ele não sinta tão intensamente como sentiria se você não tivesse feito isso. Então é um procedimento, em alguns casos, muito utilizado e que tem resultados interessantes. Você expor ele de forma controlada a esses ruídos com uma certa antecedência. Então é interessante pensar nessa possibilidade. Uma outra muito fácil para noites ou naquele momento que há uma queima de fogos, você colocar o chumaçozinho de algodão no ouvido do seu pet, ela vai servir como um filtro, né? Como as pessoas botam aquele tampão de ouvido para quando estão trabalhando numa máquina, você vai diminuir a intensidade desse ruído que chega ao pavilhão auditivo do pet. Então você vai ter uma melhoria nesse sentido de dar não incômodo desse ruído tão intensamente como seria se não tivesse chumaço. Chumaçozinho de algodão, aquele algodão mesmo, você pode fazer, aquela bolotinha e colocar no ouvidozinho do pet, e principalmente na noite ou no momento que esteja com essa intensidade de ruído, isso vai ajudar muito. No vídeo vai mostrar aí também, gente, é tipo uma talazinha que passa pelo pescoço, no vídeo vai passar. Ele é bem interessante porque é tipo... Já viu aquela situação do que chamam de sacolinha canguru, que o humano bota para proteger o filho, que o filho se sente aconchegado? É mais ou menos por aí. Ela passa pelo pescoço, passa aqui pelo sovacozinho, passa aqui pelas costas, passa aqui pela barriga. Essa tala é bem interessante, é com aquelas gases mesmo, né? Aquela atadura, aliás, que você vai fazer isso, ou pode ser feito com lençol, com alguma coisa que você possa envolver seu pet nesse sentido. Isso vai deixar ele muito confortável nesse momento. Alguns podem não aceitar esse tipo de situação, mas você pode fazer esse teste no seu. Se o seu aceitar isso aí, deixa ele muito confortável. E existem muitas situações, gente, medicamentosas. Eu não vou ater aqui. Se o seu pet se você tem um pet sabidamente muito exacerbado essas situações dos ruídos de fogos, aconselho você procurar um veterinário e ele vai te orientar de forma mais adequada. Que existem medicações para amenizar esse processo para um cão cardiopata, para um cão que tem algum problema e que precisa de uma intervenção mais elaborada. Mas vamos dar um exemplo aqui dos florais de bar. É interessante. É uma coisa que você acha facilmente aí nas lojas de produtos naturais, e esses florais ajudam muito nesse período. Você pode estar utilizando esses florais de bar, que eles acalmam muito. Tem algumas medicações fitoterápicas interessantes também relacionadas a essa situação. No vídeo vai passar, e que também ajudam muito ao seu pet tranquilizar nessa noite de São João ou nas noites anteriores, coisas desse tipo. São procedimentos bem interessantes que podem ser utilizados, né?
Florais de bar, esses florais de bar, como eu te falei, precisa de uma certa. Você não pode passar hoje e amanhã você ter resultado. Você precisa de alguns dias, né? 10, 12, 13, 15 dias. Você está utilizando isso com uma certa antecedência, porque essas coisas, florais de bar, essas coisas, precisa de um tempo para que o pet, para que o organismo se adeque a essa situação, tá bom? Tem situação de feromônio, gente, mas aí existem medicações para isso. Desculpe, gente, a garganta coçou um pouquinho. Que podem ser utilizadas, eu não. Hoje não, você me faz um favor, pega um copinho de água para mim ali, que a garganta deu. Eu esqueci de trazer minha água hoje. Por favor. E a garganta coçou um pouquinho. Mas já estou terminando, viu, gente? Já a gente vem no vídeo, já a gente finaliza nosso programa. Esse tal do feromônio não é interessante de ser utilizado, tá? Quer dizer, é interessante ser utilizado, mas de forma controlada. Existem medicações que são feromônios que têm essa função de acalmar esse pet nessas situações de estresse relacionada principalmente a ruídos intensos, tá? Bom, já falei da organização, barulho, adequação com antecedência, a situação de botar os ruídos parecidos em volumes baixos para que o pet fosse adequando com uma certa antecedência também. Bom, nós precisamos sempre estar atentos, gente, àquela questão da automedicação, tá? Nada de fazer isso. Josimar, bota aí nossa vinheta do... Vou passar o vídeo, gente. Vai vir a vinheta dos nossos colaboradores. Em seguida a gente passa o vídeo e complementa o nosso bate-papo. Enquanto vocês vão olhar minha goelazinha, que deu uma coceira danada aqui agora. Mas aquela questão da automedicação, gente, esqueça. Seu pet pode ser um cardiopata. Vou dar um tranquilizante aqui, vou dar um diazepam. Tu vai matar seu pet, viu? Fácil não. Procure a orientação veterinária, tá bom? João, bota aí a vinheta dos nossos colaboradores e já em seguida a gente bota o nosso vídeo, tá bom? Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Na Autoescola Fiuza, você tem condições especiais de pagamento e garantia na finalização do seu laudo, tanto na primeira habilitação quanto na renovação. Habilitação para motos, carros e micro-ônibus é na Autoescola Fiuza. Uma equipe de profissionais altamente qualificados espera por você. Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 610 Centro, em Serrinha. Telefone 75-3261-5301. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Se o pet está precisando de uma avaliação cirúrgica, então procure hoje mesmo a Clean Pets. Lá você e o seu pet encontram uma completa estrutura para a realização de cirurgias com um profissional qualificado e preparado para oferecer para o seu pet o melhor atendimento. Dr. Danilo Alves Boaventura espera por você e o seu pet na Clean Pets. A Clean Pets dispõe de um completo centro cirúrgico, além de uma estrutura moderna para a realização de diversos procedimentos que o seu pet precisa. Segurança para o seu bichinho de estimação, tranquilidade para você. Clean Pets, venha nos conhecer. Rua Joaquim Ortélio, número 354, Centro Serrinha. WhatsApp 75999877400. Clean Pets, a saúde do seu pet em boas mãos. TEP VIP Estética, onde você encontra de tudo para realizar aquele procedimento estético. Limpeza de pele, rejuvenescimento facial, botox, preenchimentos, microagulhamento, peelings, depilação, design de sobrancelhas, sobrancelhas com rena, micropigmentação de sobrancelhas definitivas, massagens modeladoras e redutoras, massagens relaxante, banho de lua, tratamento de microvasos e muito mais. TEP VIP Estética, Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 124, Centro Serrinha. Telefone 3261-1367. WhatsApp 75991569370. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Na Dogs Pet Shop, o seu pet encontra toda a estrutura de um salão pet para o seu amiguinho sair daquele jeito. Banho, tosa, desembaraçamento, hidratação dos pelos, serviços de leva e trás, tratamento parasitário e muito mais. Traga o seu bichinho de estimação e venha conhecer a nossa equipe. Além disso, contamos com consultório veterinário para atendimento clínico a seu pet, com realização de consultas, vacinas, exames curativos
brinquedos e tudo mais que o seu pet necessita em um atendimento veterinário. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Rua Campos Filho, número 41, Centro Serrinha. WhatsApp 759-8130-0370. Siga o nosso perfil no Instagram, @Dogs Pet Shop Serrinha. Rádio Continental AM. Comunicando, Doutor Cássio Fiuza. Opa, já retornamos. Vamos passar, gente, rapidinho esse vídeo aí. Ele vai mostrar, é uma veterinária, se eu não me engano. Eu peguei esse vídeo aí, é um pouco antigo, mas bem interessante, ficou bem didático. Ela vai mostrar alguns procedimentos para você, daquela na hora da bandagem, do algodão, algumas medicações. Bem interessante mesmo esse vídeo, tá? E já a gente termina nosso programa. A gente volta quando terminar, bate o papozinho e finaliza, porque hoje é dia de para variar. Josman, joga aí o vídeo, por favor. Veterinária para falar sobre os cuidados que os donos de bichinho, Patrícia, devem ter. Uma boa tarde primeiramente para você. A audição dos animais, eu começo lhe perguntando, ela é muito apurada, muito mais do que a nossa audição, não é verdade? Isso, eles têm uma audição bem mais sensíveis, né? Então eles têm muito mais sensibilidade com barulhos, fogos de artifícios, sons mais agudos, eles conseguem escutar com muito mais facilidade do que nós. São vários casos que acontecem sempre nas festas de fim de ano, Natal, Réveillon. Qual a orientação, a principal orientação para os donos desses bichinhos, Patrícia? A orientação é sempre fazer com que eles fiquem em ambientes calmos, né? Tentar não mudar tanto a nossa rotina, porque a gente ficando agitado, a gente também passa estresse para o animal. Né, e procurar e utilizar alguns produtos que são tranquilizantes, que são calmantes. Tem algumas roupas específicas que causam uma tensão mais no animal, que ele se sente mais relaxado. Então a gente tem no mercado pet aí N possibilidades para estar ajudando. A gente já vai mostrar esses medicamentos também de uma forma correta, que é a técnica, né, que a gente fala, né, da bandagem. Então, mas a gente vai mostrar uma nota coberta agora que eu gravei com alguns vídeos do que pode realmente acontecer com esses animais que nesse momento estão vivendo para eles uma situação de extremo perigo. Dá só uma olhada como é grave a situação. Este cachorro teve uma convulsão depois de ouvir o estouro dos rojões. A dona tentou acalmá-lo e aos poucos ele foi se recuperando. Ela postou nas redes sociais para alertar sobre as consequências que as comemorações com os fogos de artifício trazem para os animais. Dentro de casa, eles buscam se esconder, ficam acuados com muito medo. As marcas de sangue na parede são da pata deste labrador. O cão se machucou de tanto arranhar a porta para entrar em casa, por conta do barulho dos fogos de artifício. Na véspera do Natal do ano passado, esta maltês de apenas 1 ano e meio morreu por conta dos fogos de artifício. Segundo a veterinária, ela teve um infarto. E são muitos os casos divulgados pelos donos nas redes sociais. Estou assim tremendo tudo. A Mel, este pitbull de um abrigo, mesmo medicada e com tampões no ouvido, não resistiu e morreu depois que um vizinho soltou rojões perto do abrigo. Ela teve uma parada cardíaca e não resistiu. Eles sofrem demais. Então vamos começar agora aqui. Priscila. É a Priscila. Eu tinha chamado a Priscila de Patrícia. É a Priscila. A Patrícia foi minha veterinária também do meu cãozinho. Bom, nós temos aqui os algodões. Né? Que algodão seria esse aqui? Esses são os algodões normais, né? A gente pode utilizar para servir de tampão auricular para eles, né? Colocando os tufinhos de algodão direto no ouvido, ele ajuda a abafar o som, diminui o estresse para o animal. E também tem os de silicone que a gente pode utilizar. São tampõezinhos, são tampão de, é um tampão Isso, de silicone. Tampão de Eu silicone. tenho aqui a informação também de que o algodão hidrófilo também é importante, até mais do que o normal? Na verdade, eles são produtos diferentes, né? Então, o algodão hidrófilo, ele repele a água. Não né? deixa então, que fique tão não úmido fica tão no úmido ouvido. e diminui a irritação no ouvido do animal. Mas ele tem o mesmo efeito de abafar o som. O que a pessoa não pode esquecer é depois de tirar o algodão, Tirar o porque algodão. pode infeccionar, Isso, causar acabar otite no infeccionando. animal.
Medicamentos, quais seriam esses medicamentos aqui? A gente tem esses 2 produtos que são ferormônios, o felino e um canino. A gente fala muito dos cães, mas tem os gatos Os gatos também, eles ficam estressados por causa dos fogos, né? Então, esses ferormônios, eles têm o intuito de deixar o animal mais familiarizado com o ambiente, com a situação e deixar eles relaxados. E a gente tem esses 2 que são calmantes fitoterápicos, que o ideal é começar aí uns 3 dias antes da virada, antes de começar os fogos, sempre no período da noite, que eles vão ficar mais relaxados e vão ficar mais tranquilos quanto ao barulho, né? Quem está apareceu há pouco, quem é o nosso convidado especial que hoje está numa tranquilidade e a gente espera que ele siga assim? Esse é o Cheetos, ele é meu mascotinho, né? Ele tem 4 anos. Ele é um animal que ele é extremamente tranquilo quanto aos fogos de artifício, então ele não fica estressado. Isso daí varia muito de animal para animal. Quem sofre são as raças menores ou não tem diferença? Não tem diferença racial, né? Geralmente é muito da personalidade do animal. O que eu sempre indico é que quando começa a escutar os fogos, agir com tranquilidade para o animal ele se sentir seguro nessa situação. Quanto mais ele vai se acostumando, menos prejudicado ele fica posteriormente. A gente já soube de casos, como nós mostramos, né, nesse vídeo, né, que infelizmente alguns cães passaram mal, outros acabaram morrendo, infartaram. A gente sabe de casos, feche bem a sacada, de cães que já pularam a sacada e acabaram morrendo, não é verdade? Isso. Então, acho isso bem preocupante e a gente serve de alerta. A gente tem um vídeo, né, a gente vai mostrar como que é feito a bandana, né, essa técnica do laço que a gente chama, mas a gente tem um vídeo também, tá, do Ao Animal, que mostra direitinho, com salsichinha, né, que a gente já costuma falar, que ela pega da técnica, ela passa, Patrícia, vai falando pra gente, Priscila, desculpa. Priscila, passa pelo pescoço, cruza lá em cima. Isso, ele vai causando uma tensão tanto na parte cervical como na parte do tórax e lombar do animal. Isso daí ele vai deixar com que o animal fique mais relaxado. Só que o que vale a gente ressaltar é que cada animal vai ter uma reação diferente com esse tipo de bandagem, né? Então tem animais que ficam tranquilos e tem animais que eles não vai fazer diferença, vão se sentir mais estressados. É como ainda. se fosse, no vídeo ela fala, a menina que aparece ali, como se fosse um abraço, né? E aí tem veterinários que falam também que é bom não chegar também, ficar perto, muito abraçando o animal durante os fogos. Deixa ele num cantinho. Mais tranquilo, então, mais relaxado. Então assim, não fica amassando, não fica apertando, tentando proteger, mas faz a técnica do laço de forma que, né, não machuque o animal, e isso ajuda bastante. Ajuda, mas a gente tem que avaliar, né, fazer o teste antes. Fazer o teste Tem antes. animais que a gente faz a técnica da bandagem, eles ficam parados. Travados. Aí isso está causando mais estresse para ele, então o ideal é tirar. Né? Se é um animal que fica mais tranquilo, que nem os Cheetos, bota a bandagem e ele se sente mais confortável. A gente vai fazendo, Priscila, vamos fazer novamente no cãozinho aí? E eu vi também que o nó atrás, ele não pode ficar muito em cima da coluna também. Terminar ele mais do lado. Né? E Luiz Carlos Prates, enquanto isso, eu gostaria que o senhor comentasse conosco a importância realmente dos cuidados com os animais nessa época, né, dos fogos de artifício. Eu prefiro começar falando pelos animais humanos. Bom, gente, retornamos. O importante do vídeo já passou aí. Vocês observaram, né? Várias dicas bem interessantes da questão do lacinho, a questão do tampão auricular com o algodão, o silicone, seja o que for. O algodão hidrófilo é bem interessante, ele retém um pouco da umidade e ajuda muito nessa questão da possibilidade de proliferação de alguma bactéria, porque ele retém aquela umidade. Bem interessante, ela falou dos florais, falou dos feromônios, né? Isso tudo nas lojas pets aí, se você consegue achar. Aquela questão dela alertou da questão do animal pular, né? Uma sacada, é muito comum. Já vi animais espetados em uma situação de grade com aquelas pontas. Então, fiquem atentos. O vídeo foi bem informativo. Acho que dá para quem vai acompanhar o vídeo a posteriori lá, pega essas dicas e bota em prática. Com certeza você vai ter um resultado excelente. Tendo dúvidas, procura um profissional veterinário. Tá bom, gente? Bom, chegamos ao final do nosso programa. Hoje é sexta-feira, dia de Bavária. E segunda-feira nós voltamos com mais um programa Mundo Pet Continental. Um abraço a todos. Até segunda-feira. Rádio Continental.